Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é a alegria, a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no meu sofrer. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei! Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei! Hosana! Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é a alegria, a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei! Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Vamos a ele com as Flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana. Hosana rei, Hosana rei, Hosana.
Salvador. É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão de meu viver, é a vida dos meus dias, é o amparo no sofrer. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão de meu viver, é a vida dos meus dias, é o amparo no sofrer. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ó Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e, a partir de sua ressurreição, ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos à narrativa da paixão do nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo.
O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, furiosos. E por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me
abandonastes? Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, hei de louvar-vos, vós que temei ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejai ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então, Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e repartir entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo, nesta mesa. Sim,
o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la no mesmo modo, quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se de oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? Um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, ao chefe dos guardas do templo e aos anciãos:
que tinham vindo prendê-lo. Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam a fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles? Mas Pedro respondeu: Não, homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente, esse aqui também estava com ele, porque é um galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam seu rosto e lhe diziam: Profetiza quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, o sumo sacerdote e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu. Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos esse homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e informando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com a roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem,
Já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar. Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado eles descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, uma breve reflexão para nós compreendermos ou refletirmos aquilo que já é sabido da nossa parte. Hoje, domingo de Ramos, nós acolhemos com uma grande oportunidade. É como se nós estivéssemos diante do portal da cidade eterna Jerusalém. E este portal chamado de domingo de Ramos é onde nós vamos passar por ele para vivenciarmos a semana maior da nossa fé. Mas para vivenciarmos essa semana maior da nossa fé, nós temos que fazer valer o que acabamos de ouvir na palavra sagrada, sobretudo nessa narrativa da paixão do Senhor. Vejamos que quando Jesus, por sua livre e espontânea vontade, se quis ser entregue em Jerusalém, quando ele adentrava aquele portal, a multidão com ramos louvavam a Jesus, louvavam a Deus. Hosana re, Hosana ra, eis o filho de Davi, o nosso rei. Então eles louvavam Jesus como rei, mas nós não podemos esquecer que esta mesma multidão que louvava Jesus como rei, foi a mesma multidão que depois, diante de Pilatos, gritavam e aclamavam: crucifica-o, queremos Barrabás. Vejam que a nossa vida, ela também se baseia com esses paradoxos. Em alguns momentos nós somos acolhidos, em outros momentos nós somos rejeitados. Em alguns momentos nós somos protagonistas de alegria, em outros momentos nós somos protagonistas do abandono, como diria o salmo de hoje. Ó Pai, por que me abandonastes? Quantas vezes nós também passamos por abandonos? Quantas vezes nós passamos por acolhidas? Quantas vezes nós passamos por rejeições? Mas hoje, domingo de Ramos, nós não podemos fazer comparativo com ninguém, a não ser a pessoa de Jesus. O que Jesus viveu por causa de mim e por causa de cada um dos senhores. O que Jesus sofreu por causa de mim e por causa de cada um de nós. A Semana Santa nos coloca justamente sobre essa temática. O que eu posso fazer para reconhecer aquilo que Deus fez e faz por mim? Nós seguimos agora essas ruas, cantando, segurando os ramos, passando por dificuldades, por sofrimentos, e cá entre nós, como é difícil fazer uma caminhada com o sol escaldante. Tantas outras pessoas que nem conseguem mais fazer essa caminhada,
mas a narrativa hoje falava para nós. Jesus sendo Deus, na pessoa humana, ele foi humilhado, caluniado, jogaram nas costas dele uma cruz, o coroaram com a coroa de espinhos, ele também sentiu fraqueza, e Jesus caiu, Jesus sentiu dor, e Jesus caiu ao ponto de não aguentar mais carregar a cruz. Olha para nós e para a nossa história, nós não conseguimos nem mais fazer uma caminhada sem carregar peso, a não ser os nossos sentimentos, os nossos esforços sentimentais, psicológicos e físicos, mas ninguém colocou uma cruz nas nossas costas, e mesmo assim nós não conseguimos. Agora imagine a cena, Jesus caminhando, fatigado, caindo, sendo açoitado, humilhado, mas foi perseverante, como ouvimos nessa paixão, que não seja a minha, ó Pai, mas a tua vontade, mas se for possível, afasta-se de mim este cálice. O que é que aprendemos com este portal, domingo de Ramos? Que o portal é a porta principal de acesso, para vivenciarmos uma experiência nessa cidade eterna, Jerusalém celeste, a que nós esperamos, mas já foi prefigurada nesta terra. O que é que nós aprendemos com ela? Que nós precisamos ser discípulos do Senhor em todos os momentos da história da salvação. É no nosso nascimento, é nas nossas dores, é estar junto com o Senhor nas montanhas em oração, é estar junto com o Senhor no Getsêmene, na mansão dos mortos, é estar junto com o Senhor no Gólgota, no momento de caveira, de dor, de medo, de abandono. É preciso estar com o Senhor nos nossos calvários, é preciso estar com o Senhor nos sofrimentos, é preciso estar com o nosso Senhor nas cruzes, é preciso estar com o Senhor na esperança de vencermos a cruz e a morte, para vivermos um dia a tão esperada ressurreição, a glória de Deus. Nós não podemos apenas desejar a alegria, a felicidade e a glória, e nos isentarmos dessas etapas que poderemos dizer não preliminares, mas etapas tão necessárias, até mesmo da traição, até mesmo da insegurança, de quando nos sentimos ludibriados por alguém, como foi narrado nesta paixão do Senhor, a atitude de Judas. Mas nós temos que levar no coração, meus irmãos, que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? A certeza que nós temos que levar no coração é: eu estou com Deus, mas em todos os momentos. Eu não posso buscar por Deus só nos meus sofrimentos, eu não posso reconhecer Deus só nas minhas vitórias, eu tenho que estar com Deus em todos os momentos da minha vida. Então hoje, iniciamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. A pergunta fundamental que todos nós deveríamos fazer: quem poderia ser cada um de nós no meio daquela multidão? Agora há pouco nós louvávamos Hosana Re, Hosana Ra, mas será que em algum momento da nossa vida nós vamos distanciar de Deus e vamos dizer: crucifica-o? Todas as vezes que nós abandonamos uma igreja, nós estamos dizendo: crucifica-o. Todas as vezes que nós rejeitamos a proposta do Evangelho, nós estamos dizendo: crucifica-o. Todas as vezes que nós permitimos a nossa vontade, os nossos caprichos serem maiores do que os de Deus, nós estamos dizendo: crucifica-o. Todas as vezes que nós deixamos de viver esta semana maior da nossa fé, a Semana Santa, para viver um feriado prolongado, nós estamos dizendo: crucifica-o. Então a reflexão para nós é justamente esta, meus irmãos: o que eu estou fazendo para que eu não seja caracterizado como um
daquela multidão que clamava: crucifica-o? Será que eu sou capaz de reconhecer que sou miserável, mas o Senhor também nos pede nesta liturgia reconhecer a força do perdão e da reconciliação? Se assim não fosse, não seria necessário apresentar a atitude do ladrão arrependido. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto que o outro que diria não ladrão, se tornou a ser porque vendeu a confiança de Jesus, Judas Iscariotes, e nós sabemos o fim dele. Mas a pergunta fundamental para nós é: será que eu aceito na minha vida este amor de Deus? O amor que Deus me ama, o amor que Deus me chama a amar? Será que eu aceito o perdão de Deus? Este perdão que Deus me perdoa, este perdão que Deus me chama a perdoar? Será que eu aceito? Porque eu não posso, repito, querer viver íntimo com Deus, somente querer participar da sua glória. Repito, nós temos que participar da intimidade e da vivência com Deus em todos os seus aspectos. Tem muitas pessoas desejando só o amor e a glória de Deus, e esquecendo o perdão, esquecendo a reconciliação, esquecendo essa misericórdia que é necessária a todos nós. Quantas vezes nós somos feridos, quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, quantas vezes as pessoas tiveram atitudes que desaprovassem a nossa vontade e os nossos critérios, mas o que a palavra nos pede? Perdão. O que Jesus fez por nós? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, este primeiro dia da nossa Semana Maior, o domingo de Ramos, que sirva para nós como um início, literalmente, de uma mudança de mentalidade. Como que eu tenho vivido a minha fé e demonstrado esta fé para as pessoas? Como eu tenho adentrado uma igreja? É só para receber os sacramentos ou para me comprometer com eles? Façamos dessa Semana Maior uma oportunidade, assim como a palavra nos pede, sejamos humildes. Se nós fôssemos aprofundar mais a liturgia de hoje, nós perceberíamos que tudo que é apresentado a Jesus foi emprestado a ele, até o jumentinho para que ele adentrasse a Jerusalém e passasse por aquele portal, até o túmulo onde José de Arimateia o levou para que seu corpo tivesse o zelo da dignidade, foi emprestado. E nós, quantas vezes nós ludibriamos a vontade de Deus por causa do apego às nossas posses, aos nossos interesses e aos nossos bens materiais. E aqui nessa narrativa está dizendo a todos nós: a entrada da Semana Maior, em domingo de Ramos, em Jerusalém, o Senhor também pede a cada um de nós, para nos tornarmos pessoas despojadas, para que não sejamos pessoas extremamente consumistas. Os bens materiais são importantes, são necessários? São, para quando e quanto estivermos neste mundo. Mas aquilo que pertence a Deus, que pode ser usufruído por mim, é N vezes maiores do que os bens materiais. Então sejamos pessoas audaciosas, para vivermos em nossa vida um despojamento, despojar-se de si mesmo, para deixar o testemunho vivencial de Jesus assumir o protagonismo em minha vida. E este protagonismo, Jesus pede a cada um de nós. Ele começa com a humildade, até mesmo para reconhecer o amor e o perdão. Se nós não formos humildes, nós não aceitamos nada de ninguém, nem mesmo de Deus, que muitas das vezes só é possível enxergá-lo mediante a fé. E se eu não for humilde, a fé fica em segundo plano. Mas se eu for humilde, eu serei temente a Deus, e a fé virá primeiro, e Deus assumirá a prioridade em minha vida.
Então, amados irmãos, façamos dessa semana maior, que se inicia hoje, uma grande oportunidade para pedirmos a Deus a humildade para reconhecermos o que de fato precisamos: de amor, de compaixão, de perdão, de fé, de comprometimento, de união, de perseverança. O que é que precisamos? Olhemos para essa entrega de Jesus, e também é o desejo de Deus a todos nós, o que somos capazes a entregar por Deus, o que somos capazes a doar por Deus, mas não porque alguém está me obrigando, ou alguma situação me obrigue, mas porque eu faço uso da minha liberdade e de uma forma consciente eu busco entregar. Por exemplo, eu vou me esforçar em entregar a minha vontade a Deus, enquanto o meu coração fala vontade de coisas errôneas, vontade de caminhos distantes de Deus, então eu vou lutar diariamente. Eu quero entregar a minha vontade a Ti, Senhor, para que os meus caminhos me levem para mais próximo de Ti, para que as minhas vontades sejam adestradas às vossas vontades. Fiquemos no nosso coração esse grande pedido de Jesus, ao menos dois. O primeiro é: Abá, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o segundo pedido é: que não seja a minha, ó Pai, mas faça em minha vida e me permita viver a Tua vontade. Que pudéssemos nós iniciarmos essa semana maior com esses dois pedidos, um de perdão e o outro para que a vontade de Deus prevaleça diante das nossas. Amém. Momento oportuno agora para todos nós professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Elevemos a Deus as nossas preces. Senhor, guardai os pastores da vossa igreja em vosso coração, para que, celebrando com o povo nessa semana os mistérios centrais de nossa salvação, possam crescer na fé, na esperança e na caridade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai bondoso, sensibilizai os líderes de nossa nação, para que promovam a justiça em nossa sociedade, e que a missão de cada um seja pautada nos interesses do povo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que a nossa doação para a coleta da solidariedade produza frutos de promoção da vida, saúde e dignidade para muitos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, que a contemplação da vossa paixão motive em nós a firme esperança de termos uma sociedade mais justa e fraterna, que proteja e cuida da casa comum, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que sejamos de fato neste ano jubilar, peregrino das esperanças, pessoas dispostas a viver esse protagonismo, esperançar-se no Senhor. Que pudéssemos neste contexto da Semana Maior, meditarmos, refletirmos e compartilharmos o sentido e o significado da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, para que nós também pudéssemos aceitar essa dinâmica de fé às nossas vivências. Ó Deus de bondade, aceitai as nossas preces, o nosso clamor, a nossa oração, as nossas necessidades, que humildemente vos apresentamos
por Cristo nosso Senhor. Amém. No altar entreguemos a nossa vida, cantemos o nosso ofertório. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Que te ouça o Eterno em tua aflição, proteja-te o nome do Deus da nação. Do seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te seja um arrimo. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Sim, tudo que estás a lhe oferecer, recebe Ele agora com todo prazer. Atenda aos desejos do teu coração, conceda a teus sonhos realização. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Confiam nos carros ou então nos cavalos, mas nós no Eterno é que confiamos. Enquanto uns fracassam, nós firmes estamos, ao Cristo a vitória ouvindo sejamos. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Que te ouça o Eterno em tua aflição, proteja-te o nome do Deus da nação. Do seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te seja um arrimo. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não mereçamos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando. Santo, Santo, Santo
com o cânon romano, oração eucarística número 1. Pai, convido a equipe de música que apresente as respostas e convido a Assembleia depois a repeti-las. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Ângelo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Livrai-nos, ó Pai, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual e perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos aos céus a vós, ó Pai, Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos.
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta vossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, que nos precederam com o sinal da fé, e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
levas o pecado do mundo. Dai-nos a paz, a tua paz. Dai-nos a paz. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que seja feita a vossa vontade. Irmãos, provai e vede como o Senhor é bom, feliz que nele encontra o seu refúgio, a explicação do seu viver. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está, coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está, coroado
ouvir, mesmo assim venha ele ouvir, e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, Semana Santa é uma semana da unidade, semana de menos avisos, mas o que faz importante neste momento é só dizer que a pastoral, o movimento Encontros de Casais com Cristo, estão proporcionando aí para conseguir um recurso para realizar o retiro deles. Então, estão vendendo aí meio quilo de torta capixaba por apenas R$60. Meio quilo de torta capixaba por apenas R$60. Quem que tiver interesse, lá após a bênção final, na porta principal vai ter os membros do SCC que podem estar dando as maiores informações. Eu gostaria de imediato agradecer a participação de todos vocês. Este ano foi a procissão mais bonita que eu pude testemunhar de Domingo de Ramos. Então, muito obrigado pela participação de vocês, vocês que caminhou conosco nessas ruas. A sua presença foi fundamental para que embelezasse esse nosso gesto de fé e de amor ao nosso Evangelho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado pela sua participação, por ter escolhido esta igreja, estas comunidades, esta paróquia, para iniciar a sua Semana Maior da Fé. Louvado seja Deus, se todos conseguissem perseverar. Uma salva de palmas, vocês merecem. Louvado seja Deus. Agradeço desde já a todas as pessoas envolvidas na preparação litúrgica, desde a equipe de música que estão aqui, tanto as pessoas que vieram no trio, as pessoas que estão fazendo as leituras, o nosso muito obrigado. Eu vou me esforçar e peço a vocês também que rezem por mim, que eu vou estar rezando por vocês, para que esta Semana Santa que iniciou hoje, possa ser uma semana de fé. E se porventura acontecer alguma contrariedade, que Deus possa acalentar o nosso coração com a paciência e com a sabedoria. Então, reze por mim, para que nós pudéssemos repetir os dias que estão por vir, como o de hoje. Há esses anos que eu estou com vocês, o dia de hoje, essa procissão foi a melhor que eu pude vivenciar nessa paróquia. E eu tenho certeza que amanhã, da Via dos Gravetos, também será melhor, assim esperamos. Vamos rezar para isso. Então, obrigado pela sua presença hoje nesta missa. Hoje ainda teremos nessa igreja matriz às 19h30 para aquelas pessoas que não puderam estar pela manhã, devido a alguns compromissos, trabalho, etc. À noite teremos então a missa às 19h30. E amanhã nós teremos então a procissão dos gravetos, que para nós que temos fé, é quase que se assemelhasse a uma celebração penitencial. Então, você que tem aí alguma impossibilidade de não buscar pelo sacramento da confissão, então, a celebração de amanhã se tornaria para você e para muitos como um remédio espiritual. Não é o sacramento da penitência, mas é vista como um remédio espiritual. Talvez a pessoa que esteja numa nova união,
talvez as pessoas estejam com outras problemáticas que não podem buscar o sacramento da confissão, saiba que a celebração de amanhã, ela é vista como um remédio espiritual para a alma das pessoas que se encontram com esses empecilhos, sem poderem receber o sacramento da confissão. Então amanhã teremos a celebração penitencial, saindo às 19h30 da comunidade São Vicente de Paulo e caminhando aqui em direção à nossa igreja matriz. Amém? Então esse é o aviso, e assim conforme vai tendo os dias, nós vamos dando os avisos na Semana Santa. Nossa Semana Santa será toda ela cheia de atividade. Só um aperitivo, como diria aí o linguajar moderno, um spoiler, né? Spoiler. O inglês me pega, mas é o spoiler, você sabe. Então amanhã nós temos, caminhada penitencial via Sacra dos Gravetos, na segunda. Na terça-feira, para quem nunca celebrou ainda, que viu pela internet, faz parte da paraliturgia da igreja, de uma forma muito tradicional, muito tempo que se reza, ofício de trevas. Se faz com a igreja toda escura, com o candelabro aqui todo aceso, as velas vão se apagando. É uma celebração, uma paraliturgia belíssima, também com viés penitencial. Então, amanhã, via Sacra dos Gravetos. Na terça-feira, ofício de trevas. Na quarta-feira, saindo da comunidade São Vicente de Paulo e saindo da comunidade Nossa Senhora da Penha, a procissão do encontro. Na quinta-feira, lava-pés. Na sexta, adoração e beijo da cruz, seguida de vias sacras encenada pela rua, concluindo no Parque Cocal. No sábado, temos então o sábado santo com os catecúmenos, e no domingo a nossa missa. Todas as nossas atividades aqui na Matriz, às 19h30. Amanhã, saindo da comunidade São Vicente de Paulo, 19h30. O único horário diferente será na sexta-feira, às 15h. E no domingo, às 5h no Parque Cocal. Amém? Peçamos a bênção de Deus, então, e para todos nós. Mas antes da bênção de Deus, vamos cantar mais uma vez o Hosana Rei, Hosana Rá, levantando nossos ramos, porque a Pascom quer fazer um vídeo bem bonitinho, ajudar a Pascom. Vamos lá, bem alto. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Uma salva de palmas para vocês. Deus abençoe a todos. Peçamos agora a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo nos hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espera aí que não vamos embora ainda não, antes da oração final, porque às vezes se pega a gente lendo os nossos arquivos, vendo as nossas fotografias, e às vezes quando nós olhamos fotografias passadas, já nos batem a saudade de pessoas que nós encontramos nas fotografias, que não estão mais conosco aqui, já nos precederam. Então eu gostaria de fazer um registro com vocês. Vamos levantar os nossos ramos, vamos fazer uma foto para guardarmos de recordação, porque eu estava esse tempo agora, essa semana,
Eu estava revendo os arquivos aqui do computador da paróquia, e como que às vezes a gente deveria recordar daquelas pessoas que tanto serviram, que tanto colaboraram para a nossa igreja ser como de fato ela é hoje. Então, em memória dessas pessoas que já estão na eternidade, vamos hoje nos dar a permissão de rezar uma Ave Maria por todas elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Levanta os seus amos, tá bom? Vamos aqui, equipe litúrgica, os coroinhas, aqui à frente, aqui. A Pascom vai lá do altar, tira uma foto para cá, tá bom? Isso, opa, cuidado aí. Isso aí. Levanta os seus amos, tá bom? Se quiser fechar o corredor para ficar mais bonito, pode fechar o corredor, tá bom? Vamos levantar os amos. Ah, eu podia vir os cantores também. Eu nunca tiro foto com cantor. Podemos vir, cantores? Vem os cantores, vem. Vem os cantores. Hoje tem paciência, porque vem os leitores também. Vamos fazer uma foto. A gente nunca tira foto com os coitados dos cantores, porque eles estão sempre lá no canto. Vamos fazer uma foto com eles também, registrar isso aqui. Vamos registrar uma foto bem bonita. Depois eu vou no quintal de casa, tá bom? Depois eu vou no quintal de... Consegue vir aqui para frente? Consegue pegar tudo? Faz panorama, então. Levanta os ramos. Ou faz um videozinho, não sei. Muito bem. Pegou todos? Pode tirar a cruz, isso. Isso. Olha lá. Levantou os ramos? Amém. Muito bem. Que a alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz. Permanecemos na paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei. Muda. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador. É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. O SCC está vendendo picolé na saída da igreja.